Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, hoje trataremos talvez dos assuntos mais complexos da doutrina espírita e a prova da existência e de sobrevivência do espírito. Como provar? Como demonstrar essa existência? Será que isso é uma ficção? Será que isso não passa de ilusões? Ou não será isso algo que foi criado somente para iludir a todos? Será que Kardec perderia o seu tempo útil, sua vida útil, a elaborar todo esse complexo sistema que nos é apresentado pelos espíritos só para enganar? Vamos ver. Falaremos hoje no tomo 1, módulo 4, roteiro 3, onde eu diria a todos que leiam as suas apostilas. É muito importante acompanhar através da apostila para que vocês possam ter uma perfeita interação do assunto que vamos abordar. Então, uma confirmação científica. Nós temos essa confirmação científica? Em que pese a crença da existência dos espíritos ser antiga, a confirmação científica de sua existência é ainda algo posto sob dúvidas, sendo aceita pelas religiões e alguns sistemas filosóficos. Ainda não é de domínio da maioria da ciência, nem mesmo com objetivo de estudos. Então vamos observar que a ciência ainda não chegou a este patamar de comprovação. Mas o que Kardec nos fala a respeito? Na introdução, Kardec nos diz que as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então vocês observem que Kardec já nos dá um caminho, né? Já nos orienta um caminho, já nos aponta um norte, como fazer essa percepção do mundo espiritual. É com os materiais, com os instrumentais que temos na ciência ordinária, que desenvolvemos na nossa materialidade? Claro que não. Será preciso outros mecanismos. E aí eu trago para vocês uma expressão de René Descartes, que nos fala: cogito ergo sum, penso logo existo. Entretanto, o que deveria estar no raciocínio do grande filósofo não pode deixar de ser o seguinte: penso. Ora, a matéria por si mesma não pensa. Logo, existe em mim, além do corpo material, algo mais que é agente do meu pensamento, em virtude do qual, portanto, existo como ser inteligente e tenho plena consciência da minha existência. É um raciocínio perfeitamente lógico e conforme a mais pura razão humana. Deveria bastar para que nenhuma dúvida existisse no homem a respeito de que nele vive essencialmente um espírito, isto é, um ser imaterial, porém real, independente do corpo, e ele sobrevivente, e somente a qual são inerentes as faculdades superiores da inteligência e da razão. Então penso que nesta colocação seria o suficiente para o homem entender que existe algo muito além da matéria, algo muito mais inteligente além da matéria, porque matéria não pensa. Matéria recebe os efeitos do que pensa, da causa que pensa, mas a matéria em si não pensa. Allan Kardec assinala que a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Então não há como negar a inexistência do espírito. Não tem como. Porque se a matéria não pensa, e se ela é animada por alguma coisa, esse algo há de ser alguma coisa. Então eu preciso pensar, eu preciso colocar a razão para poder refletir sobre esse assunto. O que é essa coisa? O que é que anima a matéria?
Deus, em sua infinita bondade e amor, como divina providência, concedeu ao homem, como as manifestações de espírito, as provas cabais de que nele vive um espírito e que este espírito sobrevive à morte. Não há dúvida da existência do espírito. Nós precisamos derrubar os nossos orgulhos, as nossas vaidades, para poder desnudarmos dessas barreiras, dessas dificuldades na análise, né? E começar a entender da forma que Kardec nos apresenta. Manifestações de espíritos ocorreram em todos os tempos, desde as mais remotas antiguidades, mas em caráter excepcional ou consideradas de origem sobrenatural. Só eram conhecidas dos iniciados, nos chamados mistérios, nos tempos de antigas civilizações. As escrituras sagradas estão cheias desses fatos. Indivíduos excepcionais, os profetas serviam de intermediários entre os espíritos e os homens, e muitas coisas anunciavam com expressões da vontade de Deus. Então nós vamos visitar a história antiga e vamos ter ali a comprovação da existência de espíritos. Não tem como eu negar isso. É claro que numa época em que somente um grupo seleto de iniciados, somente dentro de templos é que ocorriam essa manifestação. Mas aí eu vou encontrar também, quando eu vou vasculhar a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada do cristianismo, nós vamos encontrar a presença indiscutível do mundo espiritual. Diversas passagens nós teremos ali para apresentar, diversas conversações ocorridas dentro da explanação da Bíblia, existe a comprovação da existência de espíritos. Em obras póstumas, nós vamos encontrar o seguinte relato. As manifestações espontâneas sempre se produziram em todas as épocas e em todos os países. Sem dúvida, já na antiguidade se conhecia o meio de as provocar, mas esse meio constituía privilégio de certas castas que somente a raros iniciados o revelavam, sob condições rigorosas, escondendo-o ao vulgo, a fim de o dominar pelo prestígio do poder oculto. Ele, contudo, se perpetuou através das idades até os nossos dias, entre alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição, ou de mistura com as práticas ridículas da magia, o que contribuiu para o desacreditar. Nada mais fora até então senão germes lançados aqui e ali. A providência reservara para a nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos, para os expurgar das ligas impuras e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade, madura agora para os compreender e lhes tirar as consequências. Então, era necessário trazer maior publicidade, digamos assim, à existência do mundo espiritual. Então ocorreram, mais tarde, nos Estados Unidos, na América do Norte, frutos notáveis que chamaram rapidamente a atenção. Inicialmente no vilarejo de Hydesville, rapidamente se propagaram à cidade de Rochester e em outras importantes cidades da América do Norte. Dali espalharam-se por toda a Europa, chegando primeiro à Inglaterra, à França e à Alemanha. Em toda a parte ocorreram, desde então, insoptáveis os fatos espíritas. Ou seja, havia um momento que se apresentou como necessário eclodir todas essas manifestações. Era chegado o momento do homem ganhar colchão, uma sacudidela, para dizer, olha, existe um mundo que é muito além da matéria. Eu existo, eu estou aqui, eu sou presença, e é fácil comprovar a minha existência. Então, que fatos são esses? Antes de tudo, são fenômenos consistindo em efeitos físicos diversos, ruídos, dando a impressão de arranhões, estalidos, pancadas ou de passos, produzidos em portas, paredes, assoalhos, sem causa física conhecida, projeção ou trazimento, transporte, de objetos de diversas formas e naturezas, pedras, roupa, utensílio doméstico, joias, moeda, alimentos e até flores, através de paredes, portas e janelas fechadas. Movimentos de objetos sem contato visível, tanto leves como pesados, incluindo móveis, mesas, cadeiras, armários e uma série de outras formas que os espíritos estavam a trazer a sua existência, a sua comprovação, e que nenhum desses fenômenos que se apresentavam, através de um criterioso estudo de observação, puderam ser colocados sob a responsabilidade do homem ou que houvesse qualquer manipulação do homem, nos obrigando a pensar, a refletir.
há algo inteligente a movimentar esta matéria, já que matéria, como estudamos no início, como falamos no início, não pensa. E se não pensa, não tem força para agir. É preciso algo externo colocar em movimento essa matéria. E quem é que coloca? Começou-se a discutir se era o homem que estava a manipular. E aí se chegou à conclusão que não havia manipulação humana. Então, a simples produção desses efeitos físicos nada provaria em si mesmo quanto à existência dos espíritos, mas o fato singularíssimo de que a causa produtora dos medos se revela estar associada a uma inteligência que dirige a ação, e que essa inteligência é capaz de mostrar que é a alma de um morto, dando iniludíveis sinais de sua identificação. Mostra que a sua verdadeira causa são os espíritos. Então, quando esses movimentos, quando esses efeitos, eles começam a se apresentar e, consequentemente, há uma revelação de que quem o faz é alguém que já esteve entre nós, nós temos algo a comprovar a existência do espírito. Ele está dizendo quem é ele. E quando eu vou pesquisar o nome que ele diz e vou vasculhar nas bibliotecas do encarnado, eu encontro a prova de que aquele ser existiu efetivamente, eu não posso mais ter dúvida. Efetivamente eu tenho ali a existência do mundo espiritual. Efetivamente, aquele que deixa a mensagem, aquele que fala, foi alguém que viveu em uma época não muito distante. Então começaram investigações sérias com perguntas como: qual o objetivo de tal estranho movimento daquela época tão especial? As respostas não se fizeram esperar. Para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os sépticos da imortalidade da alma. Então, eis a razão por que os espíritos se apresentam. Mas estavam tão quietinhos durante toda a era da humanidade? Não, eles não estavam quietinhos. Havia a movimentação, havia a apresentação. O que não havia era maturidade da humanidade para compreender aquilo que se apresentava. Então ele julgava que aquilo que se apresentava eram fenômenos extraordinários, era algo anormal, era algo fantasmagórico, como Kardec nos apresenta, né? E que nada de fantasmagórico existe. O que existe são as ilusões que criamos em cima. São as invenções que o homem cria, são os sistemas que o homem cria mais para amedrontar do que para explicar. E vem Kardec junto com essa pleiade de espíritos para demonstrar que não existe nada de fantasmagórico. Não, muito pelo contrário, existe algo real. Então foi exatamente esse caráter inteligente assumido pelo fenômeno que levou o nosso querido Rivail, né, a interessar-se e logo depois dedicar-se profundamente aos seus estudos, como os demais fenômenos espíritas, deduzindo deles todas as consequências filosóficas, morais e religiosas que eles comportam, com o auxílio dos próprios espíritos, cujos ensinos por ele, ordenados e codificados, vieram a constituir o admirável corpo da doutrina espírita, adotando, então, o pseudônimo de Allan Kardec. Então, quando se lê as obras de Kardec, quando se lê o Pentateuco, realmente é de nos deixar bastante, digamos assim, espantado. É a palavra que eu usaria, espantado. Por quê? Eu não tenho como conceber que alguém consiga montar tudo o que tem nessas obras, né, para enganar, para iludir. Eu tenho que necessariamente refletir que Kardec, como a gente costuma brincar, não estava só. Não estava puro, como a gente costuma brincar em sala de aula. Ele estava sob o concurso de outros irmãos, né? E aí eu tenho que dizer, do mundo espiritual. Por quê? Porque os médios que assistiam Kardec naquela época eram meninas muito novas, eram adolescentes. Como essas meninas teriam um conhecimento tão aprofundado da filosofia, na astronomia, na matemática, enfim, de uma gama de ciências impróprias para uma menina adolescente. E ainda que Kardec, com todo o cabedal de ciência que ele acumulava, tivesse todo esse conhecimento, fica difícil de eu não acreditar numa força externa, de uma inteligência a conduzir toda essa obra. A tal ponto ficou isso demonstrado nas experimentações dos sábios, um deles,
entre os mais eminentes do século passado, Russell, fez esta afirmativa categórica. Olha o que ele diz: o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei da gravitação. Olha só o que ele está nos informando, esse proeminente sábio de uma época, né? Olha o que ele diz, não há dúvida para ele. Então observe, nós não estamos falando com alguém leigo, nós não estamos falando com alguém desprovido de uma cultura, de uma capacidade intelectual. Não, nós estamos falando com alguém extremamente intelectualizado como ele, e ele afirma que está para ele perfeitamente demonstrada a existência do mundo espiritual. Ele era um biólogo, naturalista, era contemporâneo de Darwin. Aliás, a teoria da evolução foi feita em parceria com Darwin. Na realidade, ele mandou seus estudos para Darwin e Darwin acabou publicando primeiro, mas ele estava muito envolvido com essas questões. E ele estava estudando o magnetismo animal, ensaiando isso como utilização para assistência à humanidade. Então vocês observem que nós estamos diante de alguém que tinha importância dentro das ciências. Tão vaga e confusa a princípio, no fenômeno das casas mal-assombradas, a personalidade oculta começa a afirmar-se na tipologia e depois na escrita. Adquire caracteres determinados na incorporação mediúnica e torna-se tangível nas materializações. Nesta ordem é que se tem desenvolvido os fatos, multiplicando-se de modo a atrair a atenção dos indiferentes, a forçar a opinião dos céticos e a demonstrar a todos a sobrevivência da alma humana. Mas lembre-se, abre-se um parente, é preciso debruçar-se com vontade de querer entender. Porque sim, nós temos uma passagem na Bíblia, né, que é de Lázaro, né, que Lázaro pede a Abraão que mande espíritos na casa dos irmãos dele para narrar o sofrimento dele. E o que Abraão diz a ele? Vocês têm os profetas e não ouvem, vão ouvir a voz dos mortos? Então é necessário que você tenha a vontade de querer se debruçar nesses fenômenos. E não com aquela vontade de curiosidade, mas sim com a vontade de um cientista, de efetivamente deslumbrar-se daquilo que está se apresentando. Eu digo a você, quando ingressei na doutrina espírita, o que me levou foi justamente tentar descobrir o que é isso que está acontecendo. E é esta vontade de querer conhecer o que é isto é que me conduz até os dias de hoje dentro da doutrina. É preciso ter olhos debruçados na ciência, na filosofia, para compreender as verdades contidas no Pentateuco. Então, aparições e materializações dos espíritos. As aparições se dão quando o vidente se encontra em estado de vigília e no gozo de uma plena liberdade de suas faculdades. Então, aparições é que não faltam na Bíblia. Maria Madalena viu os anjos e perguntou a eles, né, onde está o meu Senhor? E os anjos responderam a ela. Quem eram esses anjos que eram falados, dois homens de branco e que pensaram ser jardineiros? Né? Quem eram esses anjos? Então, olha a Bíblia nos apresentando o mundo espiritual. As materializações ou aparições tangíveis ocorrem quando o espírito comunicante se utiliza de ectoplasma do médium para se fazer visível ou tangível. Também as aparições do mundo espiritual ocorrem a olhos vistos daqueles que têm essa propriedade de poder ver. É para todos? Não, é necessário um preparo, é necessário um envolvimento, é necessário uma educação mediúnica e não um desenvolvimento mediúnico, que é um grande equívoco, que não é matéria para hoje, mas para que se saiba que é uma diferença enorme, não se desenvolve o que se tem, nós educamos o que temos. William Crookes foi um dos primeiros experimentadores a trabalhar com o fenômeno de materializações. Então, Crookes tirou 44 fotos de um espírito materializado, experimentos com o efeito da luz sobre o ectoplasma. E o espírito materializado começou a desfazer-se gradativamente. Então, olha o cientista trabalhando aí na comprovação dessa materialização dos espíritos. Então, lançou luz sobre essa aparição e ela começou a se dissolver. É a ciência comprovando a existência. Em obras póstumas também Kardec nos esclarece que, em alguns casos, dadas a certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real.
Isto é, pode-se tocar, apalpar a aparição, senti-la resistente como um corpo vivo e com calor que se observa neste. Então, ele não só se mostra, mas como também se torna tangível, ou seja, você pode tocar, você pode até sentir calor. Então o ectoplasma emana através dos poros do médium, boca, nariz, ouvido, tórax, extremidades. A materialização comprova a existência pelo espírito e a sobrevivência do espírito. A entrada, porém, dos princípios espíritas como objeto de investigação científica se deu com os trabalhos de Joseph Bank Rice, pai da parapsicologia, e de Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Seus trabalhos de repercussão internacional e de credibilidade reconhecida, dentre outros, prestaram a comprovação dos princípios espíritas, conhecendo o espiritismo na obra de Adenauer Novaes. Então, você observa que a ciência está muito interessada, debruçada nesta comprovação. Nós temos dito com muita frequência, e é uma grande confusão que se assiste fazerem, tentar dizer que a doutrina espírita ela é uma religião. Ela não é uma religião, ela é uma ciência, tanto da ciência espírita quanto da ciência material, onde os cientistas estão debruçados na sua comprovação. Ela efetivamente foge do campo das religiões para se assentar efetivamente na ciência e na filosofia. Aliás, o Livro dos Espíritos, ele abre, a primeira frase que é colocada é uma ciência espiritualista, é uma filosofia espiritualista. Ele não fala em religião, ele não diz que é religião. Fenômeno de esterilização da alma. Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou porta em qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos e os ouvidos nada percebendo. Isso são formas que eu estou tentando te mostrar, né, a comprovação do mundo espiritual. Fenômenos da mesa girante passaram por uma série de análises por Kardec, pela equipe de Kardec. Kardec não aceitava a manipulação, não aceitava a fraude, e Kardec foi autorizado em uma dessas sessões, se não me engano, na Bremeson, em que foi facultado a ele a examinar todo o mecanismo que envolvia essa reunião, e Kardec chega à conclusão: há uma força inteligente, há uma força externa a atuar sobre esse objeto, sobre essa matéria, a mesa. Outra comprovação que se tem, manifestações de espírito pela escrita. Variadas são as formas de comunicação dos espíritos pela escrita. A psicografia indireta, obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas, às quais se adapta um lápis. Psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium sob a influência dos espíritos, podendo aquele ter ou não consciência do que escreve. Kardec experimentou todas essas formas de apresentação do espírito através dos médiuns a que eu assistia. Escrita direta ou pneumatografia, produzida espontaneamente sem um concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos um longo tempo, encontra-se-ão traços no papel, letras, sinais, diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais às vezes como uma substância acidentada, análoga à plubagina, outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Manifestações do espírito pela audição e pela palavra, outra forma de se comprovar. Os espíritos podem comunicar-se pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversações regular, porém, de igual modo, atuar sobre os seus órgãos de palavra, transmitindo o médium as ideias dos espíritos, muitas vezes sem ter consciência do que está falando. Aparições e materializações de espírito, também uma outra forma de comprovar.
xenoclosia. Por fenômenos de xenoclosia, entende-se os casos em que o médium não só fala ou escreve em língua que ignora, mas fala ou escreve nessa língua, formulando observações originais ou conversando com os presentes, a transcomunicação instrumental, uma série de comprovações de fenômenos que se apresentaram que não nos permite não ter a atenção depositada que existe um mundo espiritual. Vamos dizer, eu não vou chamar de espírito, eu vou chamar de uma inteligência que comanda essa materialidade. Visões do leito de morte, no momento da morte, são comuns percepções do mundo espiritual, dos espíritos, podendo inclusive aquele que está em processo de desencarnação visitar parentes e amigos a fim de despedir-se deles. Investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não são meras alucinações. Então, a literatura está repleta dessas informações. Os médicos têm essas narrativas. Muitos médicos em nossas salas de aula, que atuam nos CTIs, nos informam a veracidade disso que estamos dizendo. Eu não tenho como questionar. São profissionais da área de saúde que estão em sala de aula que isso efetivamente ocorre. Experiência de quase morte é o estado da morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes, após o que retorna à vida física. Os relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do espiritismo e das religiões que aceitam a reencarnação. Então, queridos alunos, eu creio que, por mais que eu queira negar a existência do mundo espiritual, todos esses fatos, todos esses fenômenos, todas essas narrativas que trago para vocês são elementos suficientes para fazer com que eu acredite que algo inteligente está além da minha matéria e que algo inteligente comanda o mundo material. Então, por mais que eu queira negar essa verdade, a minha razão não me permite, ainda que eu não tenha instrumentais necessários na sua comprovação, ainda que as dúvidas sejam enormes em todas as nossas cabecinhas, mas uma coisa é fato. Tudo isso está narrado, está comprovado. E diuturnamente nós temos a comprovação deste mundo espiritual que se apresenta a todos nós, através da sua psicografia, através de estudos, através de mensagens lindíssimas de incentivo a todos nós. Mas eu continuo dizendo, mais do que saber tudo isso, o que o mundo espiritual mais deseja de todos nós é a compreensão da existência desse mundo. Para quê? Para que haja a nossa transformação, para que haja a nossa modificação como seres em processo de evolução que somos. Assim, encerramos mais essa aula, sempre agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, essa fantástica oportunidade que nos é dada de continuar semeando em sua lavoura, continuar levantando o véu que tanto encobre os nossos olhos e não nos permite compreender as verdades que o Pai nos oferta. Graças a Deus.